Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos para mais uma atividade do caderno de vocês, do caderno base 3, e está relacionado com a atividade 4 e 5. Na atividade 4, fala o seguinte: a termoelétrica é uma instalação industrial usada para a geração de energia elétrica a partir da energia liberada em forma de calor, normalmente por meio de combustão de um combustível fóssil, carvão ou gás natural. A queima desses combustíveis contribui para o aquecimento global devido à liberação de gases poluentes. Uma alternativa tem sido muito utilizada para substituir, no caso, esses combustíveis fósseis, né, pela termoelétrica no Brasil Bom, primeiro, o que vocês têm que saber o que é termoelétrica? Então, a termoelétrica, como eu falo, que está colocado aí, ela gera energia, né? Produz energia por meio da queima de combustíveis fósseis, no qual é posto numa caldeira que é aquecida e esse vapor vai movimentar a turbina que vai gerar energia. Nessa queima de combustível que eles utilizam, que é o caso de gasolina, diesel, querosene, também há uma liberação de gases na atmosfera, né? E essas usinas ajudam a aumentar o efeito estufa e causam impacto ambiental, como o aquecimento global. Sua utilização torna-se viável na medida que supre a necessidade nos momentos de seca nos países, pois os rios diminuem fluxos e as hidrelétricas a produção de energia. Então, no caso da termoelétrica, também pode ser usada a biomassa, só que é um recurso melhor, né? É o que mais está sendo utilizada no Brasil, é a biomassa nessa geração de energia. Então, essa biomassa é considerada um recurso natural, renovável, contrariamente ao combustíveis fósseis, que é gasolina, diesel e querosene. Embaixo nós colocamos mais algumas observações. Então, o que a pergunta quer? Quer que você coloca? Quer que você me informe qual que é qual dessas alternativas abaixo que é utilizado para a mais viável, no caso, para utilizar combustíveis fósseis temporariamente no Brasil. Então, nós vimos que a biomassa é a melhor e é considerado o melhor recurso natural em relação ao combustíveis fósseis, que no caso seria a gasolina, diesel e querosene. Então, essa aí não é boa, né? Porque emite muito, no caso, aumenta o efeito estufa, aquecimento global, ok? Então, aí, vê qual a alternativa correta, então, para essa questão. Na 5, nós estamos falando sobre fenômenos físicos e químicos. No caso de fenômeno físico, ela está relacionada a manter a sua identidade, não ocorre mudança na estrutura dela, somente no formato. E o químico ocorre uma nova substância, né, uma nova natureza modificada. Aqui eu coloquei uns exemplos para vocês de fenômenos físicos, que é o exemplo de água fervendo. Água fervendo, ela vai sofrer um processo de evaporação, certo? Vaporização. Por quê? Porque houve um aquecimento, como mostra a linha amarela para o vermelho. Então, aquecendo o líquido, ele vai evaporar, ficar no formato de gás. Mas ele não deixa de ser água. Papel. Papel, quando você amassa, você não deixa ele de ser um papel porque você amassou. Um copo ele não vai deixar de ser vidro porque você quebrou ele. E a água, no caso, derretendo também, ele está no estado sólido e passou para o líquido, houve um aumento de temperatura aí. Podemos citar um exemplo da garrafa de térmica, que você coloca, uma garrafa descartável, que você coloca água para gelar e depois você tira para poder derreter, né, com a ajuda do aumento da temperatura. Ok? Já o fenômeno químico, ele vai envolver todas essas alternativas que eu coloquei aqui para vocês. Então, vai envolver apodrecimento de fruta, surgimento de ferrugem, cozimento de alimento, queima de combustível, digestão de alimentos, efervescente de comprimido, que é o sonrisal, transformação de vinho em vinagre, mais essas informações aqui ao lado, como fogos de artifício, fruta apodrecida, madeira. Então, todos esses exemplos aqui vai sofrer alterações de suas substâncias, vão formar uma nova substância. Um exemplo é a própria digestão. Quando você come um alimento, ele vai sofrer todo o processo digestivo com a ajuda de enzimas
e vai formar uma nova substância, ok? Bom, pessoal, esse é o exemplo aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês de tabela de fenômeno físico e fenômeno químico, ok? E aí, dê uma olhadinha certinho nessas comparações para vocês marcarem a alternativa a número 5. Em um dia bastante frio, após se levantar do orvalho, um homem aquece a água, prepara o café e toma antes de iniciar a atividade do seu trabalho. Às 12 horas, faz uma refeição rica em carboidratos, após digeridos e absorvidos vão proporcionar energia. Ao final do dia, ainda lhe sobra tempo para suar a camisa no jogo de futebol. Dentre as situações vividas por esse trabalhador, aqui mostra a ocorrência de um fenômeno químico. Então, eu quero saber o que é um fenômeno químico, qual dos exemplos ocorre fenômeno químico. Então, vocês vão voltar na tabela lá e verificar o que é um fenômeno, qual é o exemplo de fenômeno físico e qual é o exemplo de fenômeno químico. Condensação é químico-físico, digestão de carboidrato, químico-físico, evaporação, químico-físico e formação de orvalho, químico ou físico. Então, vocês vão marcar aí qual alternativa que tem a ver com fenômeno químico, tá? Isso que ele quer, ok? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar. Bons estudos!